se quem está assistindo a gente também passa mais da metade do seu tempo, seja acordado ou incluindo o tempo dormindo, trabalhando, o trabalho, ele é uma parte muito grande da nossa vida. Então, seja qual for o seu propósito de vida, os seus sonhos, os seus desejos, do que você quer conquistar na vida, da onde você quer chegar, se você deixa o trabalho fora dessa conta, grande chance de daqui 50 anos você vai estar infeliz de olhar para trás e falar por que eu fiquei a vida inteira gravando videozinho, se isso não tinha nada a ver com o meu propósito de vida, né? Cara, eu mudaria minha resposta então agora. Agora que vocês trouxeram essa reflexão, eu diria o seguinte, eu trabalho 24 horas, tá? Mas a maioria das pessoas não. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas não trabalham. A maioria das pessoas elas são empregadas. E geralmente quando se faz essa pergunta, as pessoas pensam nisso. O número de horas que eu passo empregado no meu serviço, não é? Eu sei o porquê eu faço o que eu faço hoje. E já que eu sei o que eu faço e o porquê eu faço, né, eu multiplico um talento dentro de mim. Então eu acredito que eu estou servindo de alguma forma o meu propósito, não é? Diferente daquelas pessoas que não sabem o porquê fazem ou não têm uma motivação do porquê o fazer além do seu capital e acabam vendendo a sua hora para outra pessoa. Então elas estão realizando o propósito de outra pessoa, não é? Então como eu sei o que eu faço, cara, 24 horas do meu dia, cara, eu trabalho. Mas também tem a beleza de você trabalhar numa instituição, numa corporação, trabalhar para alguém, né? Vender o seu tempo e entender que o seu propósito ali dentro, mesmo vendendo o seu tempo, também tem uma mudança no mundo, né? Você pode ser um empregado com propósito. Não, com certeza. Mas aí, isso daqui eu acho legal. Só que aí, na minha concepção, esse não é o empregado. Esse é o trabalhador. Que vê o trabalho dele de uma forma porque o diferente. empregado é o cara que ele tá atrás de um negócio que ele não tem, ele não sabe direito o porquê que ele tá fazendo o que tá fazendo. Emprego, né? É um cara que tá lá vendendo a hora e tanto faz se é essa empresa, se é aquela, se é a outra, tanto faz. Sim, Para mim, o trabalhador, ele tá multiplicando o que ele tem, não indo atrás do que ele não tem. São coisas diferentes. É não é? isso. Eu acho que o nosso trabalho, claramente, já que ele ocupa mais da metade do nosso tempo acordado, gente, o trabalho não é só o trabalho. O trabalho é pelo menos metade da nossa vida. Esse presentão que Deus deu pra gente chamado vida, que a gente gasta fazendo algo que muitas vezes a gente tá lá só fazendo, achando que a gente ainda tá indo lá trocar atividades por salários pagos. Na verdade, a gente tá indo lá para ser útil para os outros com aquilo que a gente sabe fazer bem feito. E só de olhar essa mesma atividade que a gente faz com esse outro olhar, a gente acabou de dar um sentido maior àquilo lá, né? Então a gente acabou de mudar. Trabalho não é só trabalho. Quando você está trabalhando, você não está só trabalhando, você está vivendo. Essa parte da sua vida, ela pode fazer parte da sua missão se você trabalhar com uma intenção diferente. Não precisa mudar de trabalho para mudar isso. Você pode mudar de trabalho no mesmo emprego que você está, se você mudar a intenção do que você está fazendo ali. Sabe uma coisa interessante? Já percebeu que as pessoas usam uma expressão completamente sem sentido para atribuir um acaso? As pessoas, elas falam assim, ó, putz, você fez isso daqui de propósito. Você fez aqui de propósito, né? E no final das contas, o de propósito tem a ver com acaso, né? Tem a ver com uma coisa muito diferente do que a concepção de propósito, de fato, não é? Então, o de propósito, pô, ele fez um negócio, putz, isso daqui você fez de propósito. É quase que é uma mistura de sem querer com, né? E o propósito, ele de fato, ele tem sentido para você. E as pessoas, elas não... Muitas vezes passam muitos anos da sua vida trabalhando, né? E não sabem por que fazem o que fazem. Lá na frente se arrependem, muitas vezes, né? Mas será que a gente não tá indo pra uma parte muito romântica, assim? Porque, assim, o tempo inteiro vocês sabiam, cara, porque vocês existiam na Terra. Eu adoro os jovens, Tá ligado? Os jovens são muito legais. Porque eu penso assim, cara, eu não muito sei românticos. Mano, eu tenho 42 anos, minha barba tá branca, eu preciso ser romântico, velho. Eu preciso olhar a vida. Não, eu concordo. Com um pouquinho mais de deslumbramento. E vem mais ainda, Lucão, depois dos filhos. E vem mais ainda depois da morte, mano. A minha mãe descobriu um câncer, teve um acidente em 2010, descobriu um câncer em 2020. Toda a despedida da véia é difícil, entendeu? Sim. Levar ela na químio, ver ela emagrecendo, ver ela desaparecendo. Uma mulher que pra mim é uma rocha, que foi minha mãe sozinha, tá ligado? Mãe solo. E cuidou de mim sozinha, e ela é a minha referência, e eu tô vendo a minha mãe indo embora, mano. Essas coisas têm impacto, e a espiritualidade, e tudo isso tem impacto tão grande dentro da gente que a gente começa a olhar ao redor e dizer qual o sentido dessa parada. Eu entendo que o cara até mais ou menos uns, sei lá, 30, 35... 40, 45, 50, pode viver uma vida muito materialista e muito conectada a simplesmente trabalhar, trocar minhas horas de trabalho por grana. E acho que não tem nenhum problema com isso, cara. Tem um problema se você passa a vida assim. Porque
empiricamente comprovado e cientificamente comprovado. Só bugiganga não preenche. Então, a gente percebe meio que como se fosse uma escada, ou como se fosse assim um estágio. São estágios de satisfação. O dinheiro, e o Kahneman explica isso muito bem, ele faz muita diferença na sua vida quando você tem pouco dinheiro. Então, assim, eu não vou romantizar e dizer assim, propósito em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar você comer, velho. Em primeiro lugar você ter uma casa. Em primeiro lugar você conseguir pegar dinheiro para sua condução. Grana é a coisa mais importante, sem dúvida, para quem não tem nada. Mas você pega as pesquisas, o Kahneman explica isso, no começo o dinheiro faz toda a diferença no seu bem-estar, na sua felicidade. Depois de um tempo, estabiliza. E você começa a olhar pro lado e dizer assim, tá, mano, por quê? Aí você tem duas opções. Comprar a lancha que tá todo mundo comprando e continuar infeliz. Ou então dizer, o que vem depois de dinheiro? O que vem depois de eu pagar todas as minhas contas? De eu pagar boleto? Vem aprendizado. Aí você começa a fazer capacitação, curso, conhecer um monte de pessoa, ter um chefe inspirador que nem o João, trabalhar com ele e dizer, caramba, como eu aprendi, tem um monte de gente me ensinando. E depois do aprendizado, vem a necessidade de reconhecimento, uma necessidade humana. De, eu já aprendi pra caramba, tá, como é que ninguém me promoveu ainda nessa empresa? Sabe essa ânsia que a gente tem de crescer? Então, de ser reconhecido, de ter gente nos seguindo e mandando mensagem dizendo que você mudou minha vida. Mas depois do reconhecimento, chega uma hora que a gente ainda olha ao redor e diz, tá, mas o que tem mais? E é aí que vem o propósito. O propósito é aquilo que você faz pelo mundo, pelos outros, não é por você. É aquilo que é a forma que você tem de devolver pro mundo tudo que o mundo te trouxe de bom. Ou, se o mundo não te trouxe tanta coisa de bom, essa generosidade de dizer assim, mesmo assim eu vou dar pro mundo o meu melhor. Você tem que estar feliz para achar seu propósito, ou o propósito é meio que um caminho para uma felicidade eterna? Assim? Essa aí eu quero dar uma opinião, hein? Eu acho que depende do que a gente acha que é felicidade, sabe, Kaique? Tem gente que acha que ser feliz é só ter boas notícias na vida. Tem gente que acha que ser feliz é ser promovido todo dia. É não ter dor nenhuma. Tem gente que acha que ser feliz é só ficar viajando o mundo conhecendo lugar novo. Tudo isso é muito legal, mas a verdade é que a gente ganha um aumento, dali 2 meses, dá um aumento pro Lucão, eu tenho certeza que em 2 meses ele já vai estar, viu? Já me adaptei, acostumei, já subiu em outro padrão, daqui a pouquinho ele já quer outro. Então a nossa busca real não é por mais momentos de sorriso no rosto ou de menos dor. Nossa busca real é por sentido, é por significado, é por algo que nos preenche, que vai além. Quando o Piangers fala aqui, cara, o negócio está em você fazer pelo outro, vamos ver. Com certeza você já teve algum momento na vida que você fez algo pelo outro e já experimentou isso. Tem gente que vai lá no fim de semana e visita um hospital, um orfanato, um asilo, distribui uma sopa para quem tá com fome, dá um cobertor para quem tá com frio. Quando a gente faz isso, e quem já fez isso sabe que o coração enche de uma coisa que é muito diferente. Eu sei disso. Quando você dá oportunidade de emprego para quem não está conseguindo, quando você é justo na avaliação, vai lá e promove alguém justamente, quando você trata bem alguém, quando você é legal com os outros, cara, o coração fica diferente. Aí o dilema que fica é como é que eu consigo colocar mais isso no meu dia se eu trabalho tanto? Não dá tempo. E o que a gente está tentando dizer aqui é não, se você enxergar o seu trabalho como o lugar onde você mais vai fazer é isso pelos outros, você acabou de colocar um sentido maior na maior parte da sua vida. Trabalhar não é ir lá para trocar a tarefa feita por salário pago. Trabalhar é ir lá e colocar em prática aquilo que você sabe fazer bem pelo outro. O mercado de trabalho, gente, ele pode ser visto de uma outra forma. Ele é um lugar, imagina, cada um de nós aqui tem um jeitão, né? Um é bom de conta, bom de memória, outro é bom de gosto artístico, outro é bom de falar em público. Imagina se eu fizer o que eu sei fazer bem por você. Imagina se você fizer o que você sabe fazer bem por mim. Isso é o mercado de trabalho, é a gente colocando em prática. Você enxerga o seu trabalho assim, você acabou de fazer a mesma coisa que você está tentando fazer nas horas vagas, nas horas pagas, e deu um sentido maior, combinando ter as contas pagas, mas também ter o seu coração cheio disso, que não é felicidade, é significado, que é o que a gente realmente está buscando. Eu perguntei isso porque eu acho que as pessoas confundem muito a parada da felicidade. Tem muita gente que eu vejo que, entre aspas, não deveria estar triste e tá triste porque acha que tem que estar sorrindo e dando risada e gargalhada o tempo todo. Será que a felicidade não é o que causa também a tristeza, né? Porque você acha que você vai ficar feliz o tempo inteiro. Eu acho que você não será tá uma feliz e frustração. fala, tô triste, tô mal, né? Cara, eu adoro aquela frase que diz o seguinte,
Negar tudo de ruim que me acontece já é em si um sentimento ruim. Tentar passar a vida negando tudo que me acontece de ruim já é em si um sentimento ruim. Ou seja, existe uma contradição aí. Se eu não quero sofrer, eu vou constantemente sofrer. Porque eu vou estar o tempo todo fugindo do sofrimento. E em si, esse já é um sentimento ruim. Abraçar os sentimentos ruins e os bons da vida já é em si um sentimento bom. Ou seja, a felicidade, ou o bem-estar, ou a capacidade de olhar para a vida com uma gratidão, um deslumbramento, que bom que eu tô aqui, são 80 verões só, e esses 80 verões precisam ser bem aproveitados, faz parte de abraçar, mano, o nascimento das minhas 2 filhas e o câncer da minha mãe, irmão. As 2 coisas. Porque as 2 coisas que tornam isso aqui, esses 80 verões, Lucão. Nossa, aproveita, parece irmão. pouco desse jeito. Aproveita, Tá falando, irmão. agora parece Por isso que eu tô falando, você tá sorrindo pouco, irmão. Porra, cara. É 80 verão que você tem e você tá assim, ó. Não. Tá assim, pô. São só mais Esse livro aí, 52, do João, pô, na verdade. E isso se eu mudar meus hábitos de vida, né? Senão tem menos verões aí. É por isso que, como o João falou, a proximidade da finitude, quando você começa a pensar em você com 90, 100 anos, isso é poderoso, cara. Não sou eu que tô falando, os filósofos estoicos já falavam isso. Confúcio dizia, toda pessoa tem 2 vidas. A segunda começa quando ela descobre que só tem uma. Então, quanto mais cedo você conseguir cair nessa real, mais deslumbrado, agradecido, conectado com as pessoas você vai ser e a sua vida vai ser mais rica, mais feliz e vai estar transbordando essa felicidade para os outros.